Bom dia. Alguém me Bom dia, Rafa. Bom dia, Gigi. Bom dia, crianças. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Digão já está se ajeitando, tá? Para poder entrar. Então, só um minutinho. Daqui a pouco ele estará na sala. E aí, como vocês estão, pessoal? Para mim, da página 97. Bom dia! Pronto. Professor, você parou de compartilhar a tela. Pronto, agora voltamos. Você vai ler na tela mesmo? Ou no livro? Livro. Foi pro livro. Show. A1, né? A1. Aham. Tá. A figura a seguir representa o esquema de um corte longitudinal da região de crescimento de uma raiz. As células dessa região sofrem mitoses sucessivas que garantem o crescimento do órgão. Baseando-se na figura, responda os seguintes questionamentos. A. Quais são as células que estão em intérfase? Ligadinho. Pessoal, olha só. Então, são células vegetais que estão em divisão celular, em mitose. Só que o que acontece? Durante a intérfase, está havendo divisão celular? Durante a intérfase? Não. Não está havendo. Então, lá na intérfase, eu tenho lá os cromossomos desenrolados, né, desespiralados, e eu vou encontrar, pessoal, a célula em não divisão celular. Ela não está em divisão ainda, tá? Ou seja, eu vou ter que encontrar alguns desenhos, ou algum desenho, que mostre uma célula não estando em divisão celular. Ela não está em divisão. Que célula seria essa? Que não está em divisão? Ou quais células? Quais são, pessoal? Eu vejo a 3 e a 4. A 3 e a 4? Ou a 2 e a 9. Entre elas. Então, vamos olhar para a 2. Ela está com o núcleo ou se desfazendo ou se refazendo. Eu não sei muito bem. Então, ela está terminando um processo de divisão, na verdade. Tá? Ou iniciando uma divisão. Então, não sei ao certo, mas ela está no final de um processo ou no início. Como é que eu sei disso? O núcleo se encontra, tá vendo? Ó, se desintegrando ou se refazendo. Então, não é essa aqui, não. Onde você vê o núcleo pontilhado? A 3 e a 4 mesmo. A 3 e a 4. Como é que eu sei que é a 3 e a 4? Porque elas estão de boas. Estão inteirinhas, estão de boas. Então, pessoal, elas estão de boas, elas estão inteirinhas, elas estão aí com o núcleo bem definido. Então, eu vou encontrar elas em intérfase nos números 3 e 4. Vamos colocar aqui, ó. Quais são as células que estão em divisão? 3 e 4. Ué, Digão, por quê? Pois possuem núcleos definidos, né? Visíveis, não sei. Núcleos definidos e DNA descondensado. Né? Por que descondensado? Ele está todo soltinho dentro do núcleo. Então, quando você encontra o núcleo bonitinho, definido, e o DNA todo descondensado, representa ela em intérfase. Ela ainda não entrou em divisão celular. Ela vai entrar. Né? Ou mitose ou meiose, nesse caso, mitose, porque o texto faz referência à mitose. Belezinha? Pessoal, na letra B, eu vou ter assim, ó. Qual a célula que representa a fase seguinte àquela esquematizada na célula de número 5? Pessoal, a de número 5, está acontecendo o quê? Vem para mim. Está ocorrendo, ó, separação dos cromossomos. Aqui o 5, ó. Separação dos cromossomos. E além de separar os cromossomos, está aparecendo o que aqui no meio? Citocinese, isso aí? Que tá Isso, separando. citocinese. Perfeito. Então, houve a divisão e já começou a citocinese. O que é a citocinese? É a divisão do citoplasma. Exatamente.
Então, logo após o número 5, né, em que eu tive lá a movimentação dos cromossomos e a divisão do citoplasma, qual seria o próximo nível, o próximo passo ou o próximo número? A 8. A E 8. já volta a reconstruir o núcleo. Exatamente. Ó, aqui você já encontra, ó, a membrana bem separadinha já, bem delimitada mesmo. Então, vai ser de número 8. 8. Pessoal, querem que eu justifique ou eu não preciso? Consegue saber por que é 8? Explica. Explicar, né? Pessoal, vamos colocar aqui, ó. Em 5 está ocorrendo a citocinese, que é a divisão do citoplasma. Divisão do citoplasma, que foi o que Nair falou. Divisão do citoplasma, beleza. O que vem logo após a citocinese, a divisão do citoplasma? A célula já com citoplasma delimitado ou dividido. Então, nós vamos encontrar aí, pessoal, esse citoplasma já dividido. Então, vamos lá. Em 5 está ocorrendo a citocinese, divisão do citoplasma. Em 8, vou colocar um ponto e vírgula aqui, né? Em 8, percebe-se o citoplasma já dividido e os núcleos formados com DNA descondensado. Então, é o final de uma etapa, na verdade. Então, eu vou notar que, igual a Ney falou, Digão, em 5 está ocorrendo citocinese, aquela divisão do citoplasma. E qual é o próximo passo? O citoplasma já dividido, o núcleo já sendo formado, na verdade, e o DNA se descondensando ou já descondensado. Por que tem um parênteses no final da negócio? É porque eu achei que ia ficar bonito, credo. Pronto, tirei. Era só para dar um chamariz à resposta. Pessoal, tranquilo nisso? Complicado ou fácil? Tranquilo. Tranquilo? Show de bola. Pessoal, quando eu terminar de copiar, me avisem para eu poder subir o meu quadrinho, tá bom? Show? Calma aí. Sim. Vitor, tão sério, Vitor. Tão compenetrado, tão focado, né, gente? Olha só. Gente. Caio, você tá aí, Caio? Oi, Digão. Oi, tio. Caio, você lê a questão 2 para mim depois? Espera só o pessoal terminar aqui. Na hora que eu subir, você lê para mim? Uhum. Tá fácil, Caio? Tá tranquilo? A questão 2 ou as outras que a gente fez? A que a gente fez até agora, tranquilo? Uhum. Show. Pessoal, eu vou subir o meu quadrinho, pode? Pode passar. Show. Caio, lê a questão 2 para mim, por favor. Um pesquisador determinou as variações nas condensações de DNA ao longo do tempo, em células do ovário e do epitélio intestinal de um animal. As variações na quantidade de DNA em cada célula, nos dois casos, estão registradas nas figuras 1 e 2. Qual das figuras 1 e 2 corresponde às células do ovário e qual corresponde ao do epitélio intestinal? Valeu. Pessoal, olha só. O primeiro gráfico mostra uma quantidade de DNA está aumentando. Lembra? Aquela fase S da intérfase. Depois acontece uma divisão e eu volto à normalidade na quantidade de cromossomos ou DNA. No gráfico 2, eu tive uma duplicação, um aumento de DNA. Então, houve uma intérfase, a fase S.
algo aconteceu e eu tive uma redução, pessoal, da quantidade de DNA. Então, notem que no primeiro gráfico, eu duplico o DNA e depois volto à quantidade original. No segundo gráfico, eu vou aumentar o DNA também, só que algo acontece e eu vou ter uma redução na quantidade de DNA. Qual dos dois gráficos representa o ovário? O primeiro ou o segundo? O segundo. Mas por que o segundo? Porque É é porque mitose. reduz, né? Oh, mitose não, meiose. Meiose Ah, reduz. tá. Então, todo mundo consegue visualizar que é meiose, na verdade, o que acontece... Gente, o meu celular está com a câmera ligada? Tá. Olha. Nós somos no teto. Ah. Não, tá aparecendo a cara dele. Aí tá escrito Rodrigo Veiag Rosa. Não, é porque tá trem errado mesmo. Enfim. Pessoal, então vamos colocar no gráfico mesmo o que é mitose e o que é meiose. Então, na concepção de vocês, a figura 1 representa mitose ou meiose? Mitose. Mitose. Lembrando que na mitose, eu vou ter esse aumento do DNA e depois eu volto à quantidade original. Lembra? A mitose é uma divisão que é equacional, ela mantém a quantidade média de cromossomos. Agora, na meiose, eu tenho uma redução do número cromossômico. Então, aqui está acontecendo uma meiose. Uma meiose. Então, é uma divisão que é reducional. E eu vejo que, ao final do gráfico, o que acontece é realmente uma redução dos cromossomos. Belezinha? Nós sabemos, pessoal, que nós vamos encontrar células germinativas lá no ovário, que são as que sofrem meiose. E eu vou encontrar células que eu vou dizer, células somáticas no intestino, por exemplo. Certinho? Então, lá no intestino, você encontra células que são somáticas e eu vou encontrar no ovário células que são germinativas. Então, vamos lá. Com esse conhecimento de germinativo e somático, como é que eu vou colocar a resposta aqui? Como é que eu elaboro uma resposta, um texto para essa resposta? Figura 1 corresponde ao epitélio intestinal. A figura 2 corresponde como é que é? As células do ovário, pois a primeira realiza mitose e a segunda realiza meiose. Então, vamos lá. Então, a figura 1 corresponde ao epitélio intestinal, a figura 2 corresponde às células do ovário, pois no primeiro caso ocorre mitoses e no segundo ocorre meiose. Pessoal, vamos lembrar que células germinativas são as que sofrem meiose. As células que são somáticas, elas sofrem mitose. Show? Alguma dificuldade é identificar, pessoal, quando acontece mitose e quando acontece meiose? Sim. Complicadinho? Ô Enzo, vamos dar uma olhadinha aqui então, ó. Enzo, esse gráfico ele mostra a quantidade média de DNA. Então você encontra aqui, ó, o DNA ele tem 6 cromossomos. Ele aumenta para 12, então ele duplica a quantidade e depois cai e volta para 6. Você percebeu que a quantidade ela aumentou e depois ela voltou ao normal? Isso só acontece na mitose. Agora, olha o segundo gráfico, Enzo. Era 6, foi para 12 e depois caiu para 6 e depois para metade, mais ou menos, de 6, né? Mais ou menos 3 aqui. Só acontece essa redução na quantidade de cromossomos durante a meiose. Então, na meiose, a meiose é uma divisão reducional. Ela reduz o número de cromossomos, ela reduz a quantidade de DNA em uma célula. E a mitose, ela não é reducional, ela é equacional. Se eu começar com 10 cromossomos, eu vou dobrar e ao final da divisão, eu vou continuar com 10 cromossomos. Tem que lembrar disso.
mitose, ela não é reducional, e a meiose, ela é reducional sim. Cai a metade. Entendi. Joinha? Pessoal, dúvida, questionamento, ou tá tranquilo? Tá tranquilo. Show! Pessoal, hã? Show, show. Vocês são excelentes, maravilhosos. Pera aí, não, eu não terminei de copiar, não. Oh, perdão, meu amigo. Perdão, perdão. Perdão, Enzo. Pronto. Ô, Bi, Titi tá acabando aqui, Titi vai liberar os alunos, você vem pra cá, tá bom? Tá falando com quem? Com o Gambá? Pode ir, professor. Não, tô falando com a Provavelmente com a sobrinha dele. né, Enzo? Ok. Eu tirei o áudio do computador, esqueci que eu tô falando pelo celular. É porque ela tem aula agora aqui nessa mesinha. Isso aqui é a salinha de aula dela. Tem a Mini, tem as bonecas que ela dá aula, né? Tem um monte de coisa. Só que ela é uma professora muito má. Mas ela é uma professora muito má, porque as bonecas não podem olhar para o lado que ela briga com as bonecas. Ela é uma professora muito estressada. Você já pode tirar. Show. Ela vai ser uma professora muito estressada. Ei, bebê, vem cá. Tá vendo esse povo aqui, ó? Esse povo aqui é tudo aluno de titio, ó. Eu vou terminar o livro, depois você vem pra cá, tá bom? Sim, eu tô acabando já. Pessoal, na questão 3 agora, vamos lá. Ó, na questão 3, nós vamos encontrar uma divisão acontecendo. Eu vou ler a questão 3 para poder adiantar o processo. Tá assim, ó. Considerando o esquema ao lado como uma representação simplificada da meiose, indique a alternativa correta. Pessoal, primeiro, se é meiose, as células resultantes, elas são haploides ou diploides? Diploides. É tudo... Hã? Eu falei diploide. É haploide? Diploide, eu falei. Ó. Pessoal, isso aqui, cadê? Ó, é uma meiose. Meiose meiose. É meiose. É haploide, desculpa. Isso, haploide. Então, como é uma meiose, pessoal, elas são todas haploides. Elas não são diploides, tá bom? Vamos lá. Posso falar que elas são idênticas quanto ao seu material genético no final da meiose? Não. Ah, mas por que não? Porque tem várias idades crossing over dos cromossomos. Isso. Então, elas fazem uma baguncinha ali, elas trocam os pedacinhos e acabam não sendo idênticas. Quanto ao material genético, elas não são idênticas. Quanto à quantidade de cromossomos, sim, tá? Mas não são idênticas. Aqui fala, pessoal, que as células B, C, D, I, elas são haploides. E elas não são haploides. Elas são, são haploides as células F, G, H, I. Elas são haploides. Então, a letra F, cadê? A letra B, pessoal, não é haploide. A letra C não é haploide. A letra D não é haploide. A letra I é haploide, sim. Aí eu concordo, tá? Mas as outras não são. Belezinha? Olha, só sobrou a letra D. Vamos dar uma olhadinha? Pessoal, B, C, D e E são formados na telófase 1. Pessoal, são formados durante a telófase 1, sim, tá? Então, durante a telófase 1, nós vamos formar essas células B, C, D e E. Mas, Gideon, peraí. De B para D e de C para E mudou o quê? Ela está crescendo, ela está aumentando, se preparando para a próxima divisão celular, tá bom? Então, notem, pessoal, que nesse caso, ó, ela está se preparando para a próxima divisão celular. Então, ocorreu uma divisão, ela se prepara para a segunda e ocorre a segunda. Joinha? Então, vou marcar aí, pessoal. Little B. Gente, minha promo pode falar que ela está britânica. Hoje ela está britânica. Hoje está britânica mesmo. Está britânica mesmo. Gente, olha só, até quando eu falo britânica, velho, eu sou muito poliglótico. É até sotaque, entendeu? Até sotaque. Eu tô até com medo de esquecer o português. Tô até com receio. Tia, tem que se cuidar, tá? Porque acontece, tá? Acontece.
Eu fico com receio. Sério, velho. Se eu chegar aqui na sala falando, sei lá, diferente assim, vocês me alertem. De repente eu chego esquecendo, né? O português. Pessoal, na 4, tá assim. A imagem ilustra um fenômeno que ocorre durante uma das fases da meiose. Pessoal, o que está acontecendo aí? Pelo desenho. Crossing over. Exato, aquela troca de pedaços, né? Que acontece, pessoal, lá na prófase 1, durante a meiose 1. Então, o crossing over, né, essa troca, essa permutação gênica, acontece durante o crossing over, lá na prófase 1, na meiose 1. Então, aqui pergunta, no meio a fase em que ocorre esse fenômeno. Pessoal, eu vou colocar prófase 1, durante a meiose 1. Aí pergunta em que consiste esse processo. Cadê? É uma troca de pedaços entre os cromossomos. Troca de pedaços? Pedaços entre quem? Entre os cromossomos. Cromossomos. Pessoal, coloca entre cromossomos homólogos. Isso. Que é a permutação gênica ou o famoso crossing over, que é um processo muito bom e importante para ver variabilidade genética, tá? A profase é o que mesmo? A prófase 1, amigo, é quando você tem o início da divisão celular. É quando você desfaz o núcleo, é quando acontece aí a troca de pedaços dos nossos cromossomos. A prófase, essa prófase ela vem de primeiro, esse primeiro. É a primeira fase da divisão. É quando ela vai desfazer o núcleo, condensar bem mais os cromossomos. É na prófase, é o início da divisão. Esse prófase vem de primeiro. Joinha? Uhum. Pessoal, além do fenômeno ilustrado, existe outro que aumenta as combinações genéticas e que ocorre na metáfase 1. O que caracteriza essa fase e por que ela promove diferentes combinações genéticas? Pessoal, na metáfase 1, eu vou ter lá o emparelhamento dos cromossomos homólogos naquela plaquinha equatorial. E quando eles se posicionam, os pares se posicionam de forma aleatória. Acabou? Se posicionam de forma aleatória. Então, lá, pessoal, durante a nossa metáfase 1, eu vou ter o pareamento dos cromossomos homólogos, mas eles se pareiam de forma muito aleatória. Então, o par 1 está em cima, o par 2 está embaixo, o par 5 está logo depois. Eles vão se pareando de fora de ordem, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, na metáfase 1. O emparelhamento, forma aquela placa equatorial, lembra? No meio certinho, eles tudo em filinha. Há o emparelhamento dos cromossomos homólogos na placa equatorial. Cadê? A posição deles é aleatória. Eles se pareiam, pessoal, mas não tem ordem, não é como nós somos 1, 2, 3, 4, 5. Se pareiam de forma aleatória. O par 1 com o par, depois o par 5, depois o par 8, eles se pareiam de forma aleatória. É aleatório. Pronto. Logo, a separação deles é ao acaso. Pessoal, é importante lembrar que a meiose ela vai ser um processo muito importante associado à nossa variabilidade genética. Né? Se eu pensar só em mitose, eu formo clones. Mas, digamos, da mitose, durante as várias mitoses, não acontece nenhuma mutaçãozinha? Pessoal, sim, pode acontecer. Mas a frequência de mutação é muito pequena, muito baixa. Já na meiose, não. A permutação
ela favorece várias mutações e mudanças, o que vai dar origem a variabilidade genética bem diversa, tá? E o que vai ser assim uma força propulsora para o processo evolutivo, que é muito, muito importante para o processo evolutivo. Mas demais. Pessoal, alguma dificuldade em meiose, em mitose, ou tá suave? Tá suave. Ai, que bom, pessoal. Pessoal, eu peço a vocês... Mas toda vez que eu leio, eu tenho que ler direito, porque senão eu confundo. Com mitose, né? Mitose e meiose, os nomes. Mas então as questões assim de divisão, né, igual você falou, tem que olhar assim, com bastante cuidado qual é o termo que está sendo usado. Tá bom? Pessoal, já copiaram? Sim. Acabou o livro 2. Acabou o livro 2. Pessoal, eu peço vocês desculpa pela correria, mas é porque eu tenho que dar lugar para minha sobrinha agora para ter a aulinha dela, porque já Na começou. pandemia? Beleza, tio. A aula dela é aula online. E é aqui nesse reduto. Não, mas você falou, perdão, por quê? Pelo atraso, Pela correria. pela correria. Correria, ok. Isso. Pessoal, me perdoem. Muito obrigado pela atenção, por esperarem também, tá bom? E até a próxima aula. Até, Tchau. Boa aula, Um excelente professorinha. Bom final de semana. Bom final de semana, pessoal. Tchauzinho.